Petróleo é compra ou é venda, mestre? Bom, você está falando de uma aposta, você não está falando de um investimento de fato, tá? Por quê? Você está me perguntando assim, ó, compro isso aqui ou vendo? Petróleo. Poxa, você não está nem falando de uma empresa, a gente não está nem analisando a capacidade operacional de uma empresa. Então, o petróleo, isso é chute. A gente responder se é compra ou venda, basicamente é chute. Eu poderia ter uma visão aqui sobre, poxa, vamos pegar qual que é a média histórica do petróleo e vamos ver se está abaixo ou se está acima, porque a gente vê que nas commodities existe isso, né? Existe basicamente uma característica de reversão à média. Então, se o preço está muito elevado, vai se produzir até o ponto que o preço caia. Né? Porque se o preço está muito elevado, a margem de lucro é muito alta, muita gente vai se interessar por esse setor, vai produzir mais, a maior produção vai fazer com que o preço caia. Se o preço está muito defasado, muita gente vai abandonar esse mercado. E abandonando esse mercado, vai diminuir a produção, o preço volta ao normal. Então a gente vê esse preço oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Quando a gente para observar o que é que está acontecendo com o petróleo hoje, a gente vê que ele não está muito distante da sua média histórica. Então você não tem nenhuma vantagem muito grande para comprar, nem uma desvantagem muito grande para você lá comprar. Está na casa hoje dos $80. Se a gente pegar um período máximo aqui de avaliação, de análise, a gente vai ver que a média é um pouquinho mais baixo do que isso, mas não é também muito mais abaixo do que isso, principalmente depois do boom das commodities ali, que foi a partir do ano 2000 e que garantiu para a gente, para o Brasil, né, um bom status de crescimento ano após ano que a gente viu ali a partir de 2000. Mas o que você tem que observar? Né? Você vai ter que observar, por exemplo, se você quer fazer essa aposta em relação ao petróleo, você vai ter que observar como que anda a guerra da Rússia. Por quê? Quando você tem uma guerra escalando, uma guerra aumentando, o petróleo ele tende a se valorizar. Por que ele tende a se valorizar? Porque é usado muito petróleo, o setor energético, né, depende muito do petróleo, então, poxa, você precisa de energia, você precisa de petróleo, você precisa de combustível para você se sustentar, se manter na guerra. Então, quando você tem a guerra escalando, e é algo que infelizmente está acontecendo, você tem uma visão de que talvez o petróleo possa se valorizar. Só que na mesma medida, você tem uma contraposição alta do petróleo, que é essa expectativa que existe dos economistas por uma recessão global. Quando você tem uma recessão global, o que você tem acontecendo? As economias, elas contraindo, as economias, elas focando menos em produção. Se elas focam menos em produção, elas diminuem o consumo de energia. Se elas diminuem o consumo de energia, elas diminuem o consumo de petróleo. Então você tem uma força indo a favor da valorização do petróleo e uma força indo contra a valorização do petróleo, que basicamente nos coloca num cenário de muita dúvida, num cenário de muita incerteza. Em geral, isso acontece, tá? Em geral, isso acontece com os setores, esse tipo de setor ligado a commodities, então vamos falar de petróleo, vamos falar de minério de ferro, vamos falar de todas as commodities, menos as agrícolas é um pouco mais previsível, em que você tem uma faca de dois gumes. Eu, Vinícius, prefiro não focar nesses setores de commodities, tá? Não quer dizer que eu nunca invista, mas eu prefiro não focar nesses setores de commodities. Quando que eu invisto no setor de commodity? Quando eu vejo que a empresa, vou lá investir numa ação, por exemplo, a empresa ela está muito redondinha, certo? O que é muito redondinha? Ela está com uma alta lucratividade, um endividamento super baixo, certo? Ela está com preço bom, essa ação dessa empresa, e eu vejo que a cotação do petróleo está abaixo da sua média histórica, bem abaixo. Aí eu posso ir lá investir, eu posso ir lá comprar. Certo? Eu quero me proteger do que pode acontecer com a escalada da guerra. Eu posso comprar uma questão tática, um pouquinho de petróleo ali, mas em geral eu vou preferir nas ações mesmo. Em alguns momentos específicos, bem raro, mas não é a minha preferência, tá? Não é a minha preferência. Hoje, só para você ter uma ideia, eu não tenho nenhuma ação de petróleo. Ação de uma empresa ligada a petróleo, né? Petrobras considera uma péssima alternativa de investimento. PetroRio é uma alternativa viável, certo? Mas precisa se analisar. Petróleo é muito imprevisível. Minério de ferro, a mesma coisa. Você depende da sorte. Não é mérito. É uma aposta que você faz se aquilo vai subir ou não, com base numa observação, mas não deixa de ser uma aposta. E você tem que rezar para dar certo, tá? Não tem um caminho muito distante disso aí, não. Tá bom?